Glória a Deus. Queria que você abrisse lá no livro de Atos, capítulo 28, versículo 31. Na verdade, Atos, ele finaliza no capítulo 28, no versículo 31, aqui na Bíblia. Mas eu creio que foi apenas na Bíblia que finalizou Atos 28, porque eu creio que o Atos 29, ele continua acontecendo. Amém, queridos? Amém? Atos 29. Deixa eu ver se está funcionando aqui, meu amigo. Isso aqui é muito chique, cara, olha. Só dá um clique lá dentro da imagem para eu poder liberar aqui, por favor. Você clica dentro da imagem, dá um F5, que vai liberar aqui para mim no meu passador. Feche e abre, por favor. Amém, glória a Deus. Pastor Francinaldo está em missão junto com a pastora Sueli e nos deu essa incumbência de trazer uma palavra para os nossos corações. Amém, queridos? Atos capítulo 28, versículo 31 em diante. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 28, versículo 31. Pregando o reino de Deus, aqui está falando sobre Paulo, queridos. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Coloca a mão no coração, vamos orar novamente. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua paz em nossos corações. Pai, que nesta manhã o Senhor possa manifestar e fazer aquilo que o Senhor quiser em nosso meio. Pai, que o Senhor possa usar o Teu pequeno servo para transmitir a mensagem que o Senhor quer que o Seu povo ouça, que o Seu povo precisa ouvir nesta manhã. Não o que eles querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar manifestando do Teu poder, da Tua presença em nosso meio. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar nesta manhã, queridos, sobre Atos 29. A história continua. Paulo, quando escreveu Atos, aliás, quando Lucas, doutor Lucas, moço de Paulo, escreveu Atos dos Apóstolos, eu costumo dizer que foi Atos do Espírito Santo, através de homens e mulheres disponíveis naquela época. Então o doutor Lucas começa a escrever os feitos do Espírito Santo, através de homens comuns, que viviam nessa terra. Então, ele começa a relatar o que Paulo está escrevendo, ele começa a relatar onde Paulo está. Paulo estava preso em Roma, Paulo estava preso em sua casa, em uma casa alugada em Roma, e a Bíblia diz que ele recebia todas as pessoas que vinham até ele, e nenhuma pessoa que chegasse até ele, saía de lá sem uma palavra de Deus, sem um abraço de amor, sem a atenção necessária para aquela pessoa se sentir valorizada. Aqui você vai entender que mesmo Paulo estando preso, mesmo Paulo passando por uma situação difícil, Paulo não deixava de pregar a palavra do Senhor. E Paulo é muito experiente com relação às dificuldades, a se manter firme. Wellington, sai me acompanhar aqui, tá bom? Próximo slide. Paulo era muito firme em pregar em meio às dificuldades. Você vai ver na história de Paulo as dificuldades que ele passou, as lutas que ele enfrentou, mas mesmo assim ele não negava a fé. Mesmo assim ele continuava a pregar as boas novas. Em certa ocasião está ele e Silas
pregando em uma cidade. Então, prenderam aqueles 2 homens, chicotearam aqueles 2 homens, servos de Deus, em praça pública, humilhando eles. Levam ele para um cárcere, um local onde as dificuldades é grande, um local onde, no cárcere mais baixo, pior que existia da época, aonde as fezes dos outros presos desciam para aquele calabouço. Mas Paulo e Silas não estavam reclamando de Deus, não estavam dizendo assim: Deus, eu estou pregando a tua palavra, eu sou fiel a ti, por que eu estou aqui? Paulo e Silas entendiam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Então Paulo e Silas, em meio àquela dificuldade, a Bíblia diz que à meia-noite, em vez deles ficarem murmurando, reclamando, eles decidiram adorar a Deus. Paulo e Silas foram chamados para escrever uma história, para marcar uma geração. Todos nós fomos chamados para escrever uma história. Todos nós fomos chamados para marcar uma geração. A minha pergunta para nós nessa manhã é: qual é a história que você está escrevendo acerca de Deus sobre essa terra? Qual é a história que nós estamos escrevendo em nossas escolas, em nossas faculdades, em nosso trabalho, em nossa casa, em nosso convívio social? Qual é a história que estamos escrevendo sobre essa geração? Sabemos que muitas pessoas escrevem livros, muitas pessoas marcaram a sua história, muitas pessoas fizeram algo a um grupo de pessoas, a uma sociedade, que ficou marcado na história, que até hoje nós contamos acerca dessas pessoas. Mas Paulo e Silas também estão escrevendo uma história, e não importa a dificuldade. Nesta manhã eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que não importa a dificuldade que você está passando, se você se posicionar, a história não vai acabar, vai continuar através de você. Então a Bíblia fala que à meia-noite eles decidiram o quê? Adorar a Deus. E quando se adora a Deus, o milagre acontece. A Bíblia diz que os cárceres se abriram, as portas se abriram, as algemas caíram, e naquele dia houve salvação. Naquele dia, o homem que pastorava as celas se converteu, não só ele, mas a sua casa também. Porque aquilo que parece que é difícil, que está ruim, tem um propósito de Deus. Se você está passando por alguma dificuldade, tem um propósito de Deus nessa dificuldade. Deus quer manifestar um milagre através da sua vida. Quem crê nisso? Então naquele instante aconteceu um milagre. Aquele homem que pastorava as celas e a sua casa toda decidem entregar a sua vida a Jesus. Aleluias. E Paulo diz: crê apenas no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantos querem a sua casa salva? Você já crê no Senhor? Se posiciona, porque o milagre vai chegar na tua parentela. Aleluias, aleluias. E a adoração, queridos, não fica pautada apenas em colocar uma canção, em entrar no quarto e chorar, e clamar, e gritar. A adoração não se limita só a isso. Você vai ver que a adoração tem a ver com sacrifício, tem a ver com obediência. Próximo slide, por favor. Um homem chamado Abraão, ele vai adorar também a Deus, mas não com cântico, não com instrumento, mas através da obediência. Então Deus pede para Abraão o seu bem mais precioso, o seu sonho. Pede Isaac. Deus está dizendo: Abraão, mesmo que você não tenha mais sorriso, Isaac significa sorriso, mesmo que você não tenha mais sorriso, você vai continuar a me obedecer? Eu quero algo de você. Me dá o teu filho,
o teu único filho. Me dá ele, Abraão. Me dá Isaac. Deus está dizendo nessa manhã para nós, queridos, o que Ele tem te pedido que você não tem dado para Ele? Porque na verdade Deus queria saber como estava o coração de Abraão, a intenção do seu coração. Abraão, ele obedece a Deus, ele não questiona, ele não reclama, ele obedece a Deus. Então ele diz: vamos adorar no monte. Adorar fala de sacrificar, fala de obedecer. Eu fico pensando, imagine só, Deus pedindo o Alessandro Davi. Meu Deus. Imagine só, André, Deus pedindo um filho. É por isso que Abraão é chamado do pai da fé, porque a fé de Abraão era tão grande que ele falou: eu vou como menino, mas eu vou descer com ele. Porque Abraão sabia que mesmo que ele tirasse a vida do seu filho, Deus poderia dar vida a ele novamente. Abraão obedece, sacrifica o garoto, põe um garoto deitado, com o seu cutelo, com a sua ferramenta de fazer sacrifício, na linguagem de hoje, o seu facão. Aí brada uma voz do céu que diz: Abraão, não mata o garoto, porque agora eu sei que tu me amas. Nesses dias, Deus vai te provar para saber se você de fato ama Ele. Você crê nisso? Então prepara o teu coração, porque Ele vai pedir coisas que você não gosta, Ele vai pedir coisas que você ama ter ou fazer. Aleluias. Então Abraão escreve uma história, a história da obediência, a história do pai da fé, o pai de multidões. Ele marca a sua geração, e depois de mais de 2000 anos, falamos ainda acerca de Abraão. Deus quer marcar essa cidade através da sua vida, através da minha vida. Atos 29 continua em nós. Aleluia. Você pode dizer amém? E nós sabemos que o Espírito Santo, ele é especialista em modificar situações difíceis, transformar maldição em bênção. Ele é especialista nisso. Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus criou os céus e a terra, porém a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo, mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo, em meio caos, ele não desistia, porque ele acreditava que aquela situação poderia mudar. Ele está dizendo que em meio caos, se você acreditar e crer somente, o milagre pode acontecer. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas meu irmão, pela amanhã, nessa manhã, chega a alegria do Senhor na tua vida. Aleluias, a alegria do Senhor. Então no versículo 3 vai dizer: disse Deus, haja luz, e houve luz. Eletricidade. Deus está dizendo, meu irmão, o Espírito Santo não desiste, Ele está contigo, Ele habita dentro de você. Pode estar um caos lá fora, mas aqui dentro Ele vai te trazer paz, mas não a paz que o mundo dá, a paz do Senhor em nossos corações, a paz que ninguém entende, que em meio à tempestade você tem confiança de obedecer e querer atravessar o mar, porque você sabe que Deus está contigo, mesmo que Ele tenha que fazer um milagre para nos abençoar, para a gente cumprir esse propósito. Durante a história bíblica, o Espírito Santo ele vem se manifestando em vários homens escolhidos por Deus: Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Jeremias, Sansão,
Josué, Elias, Eliseu. O Espírito Santo vem se manifestando nesses homens porque Ele quer sempre escrever uma história na humanidade, mas Ele precisa de homens e mulheres disponíveis para poder escrever essa história. Quem está comigo? Aleluia. O que esses homens tinham em comum? Esses homens tinham um propósito. Eles tinham um propósito de Deus. Esses homens tinham como um propósito. E esse propósito fazia eles viver uma missão dia a dia. O nosso dia a dia é uma missão, querido. O nosso dia a dia é uma missão. Todo dia tem uma missão. E quando eu consigo completar essa missão, eu me aproximo mais próximo do propósito de Deus para a minha vida. O que eles não tinham em comum? Propósito. Qual era o propósito? Salvar vidas. Esse era o propósito desses homens. Porque tem pessoas que muitas das vezes caem na ansiedade, caem na depressão, caem no vitimismo, se sente coitadinho do mundo, é a pior pessoa. Pessoas que deixam o diabo colocar pensamentos negativos, pessoas que amanhece o dia, não sabe o que vai fazer, não sabe o que quer conquistar, não tem sonhos, não tem projetos. Por que tem pessoas assim? Porque esse tipo de pessoa ainda não descobriu para que foi que nasceu. Qual é o seu propósito de vida? Diga assim: eu tenho um propósito de Deus. Diga com mais fé, diga assim: eu tenho um propósito de Deus. Aleluias. Alessandro, todos vamos viver um propósito de Deus? Todos nós vamos viver um propósito de Deus? Não. Todos temos um propósito, mas nem todos vamos viver o propósito de Deus. Quem está entendendo? Como assim, Alessandro? É muito simples. Mateus capítulo 22, versículo 14 vai dizer: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados para participar, para viver o reino de Deus aqui nessa terra. E quando eu falo viver o reino de Deus, não é só estar na igreja, não é só ocupar uma posição na igreja, não é só fazer parte de algo da igreja. Estou falando de ampliar o reino de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você estiver, implantar o reino de Deus, porque o reino de Deus habita em você. A cultura do céu está dentro de você. Então, Deus chama todos, mas poucos são escolhidos. Tem pessoas, irmãos, meu pai, tem pessoas que têm um ano de empresa, e ninguém na empresa sabe que ele é crente. Tem pessoas que estão nas escolas, e os coleguinhas não sabem que aquela pessoa é evangélica. Não sabe, por quê? Porque não deixa Deus manifestar o seu poder através dele. Por quê? Porque não se envolve com as coisas de Deus. Por quê? Porque não descobriu o seu propósito de vida. Por quê? Porque ainda não tem uma identidade. E aí o que acontece? A pessoa entra e sai, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ninguém sabe que aquela pessoa é crente. Mas eu louvo a Deus que nós aqui servimos a Deus, e quem estiver lá fora, sem você falar nada, vai ver Deus em você, vai sentir Deus na sua vida, e vai chegar: irmão, eu não sei porquê, mas eu quero abrir meu coração para ti, eu sinto algo diferente na tua vida. Aí você aproveita: meu irmão, isso diferente é o amor de Deus, é porque eu tenho Jesus. Você também pode ter Jesus no seu coração, basta você entregar a sua vida para Jesus. Aleluias, aleluias. Servir a Deus é um privilégio, é uma honra servir a Deus. Você e eu temos essa honra, temos esse privilégio de servir ao Senhor Jesus. Meu Pai do céu,
Muitas das vezes, não aqui, mas nesse imenso Brasil, muitas das vezes tem pessoas que não se sentem privilegiadas em estar servindo na casa do Senhor. Sinta-se honrado, irmão, por estar servindo a um Deus vivo, um Deus que te ouve, um Deus que fala contigo, um Deus que conhece o teu coração e te chama pelo teu nome, conhece as tuas causas, e Ele vai na frente como advogado te defendendo, te libertando, te dando entendimento e sabedoria para você tomar decisões de acordo com a vontade dEle. Sinta-se honrado. Aleluias. Então, queridos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Põe a próxima imagem aí, Wellington, por favor. Mateus 9, versículo 35 vai dizer o seguinte: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Queridos, quantos aí fora estão, como diz esse texto, ovelhas sem pastor? Quem conhece pessoas que não têm pastor? Todos nós conhecemos. Olha o que o texto diz. Jesus vai dizer o seguinte: disse Jesus aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. A colheita é grande, mas falta trabalhadores. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque chamado, Deus chama todos. Deus chama todos a ter uma experiência com Ele. Deus chama todos a poder desenvolver um relacionamento com Ele. Mas poucos são escolhidos. E quando é que uma pessoa é escolhida? É quando aparece uma oportunidade de você e eu se envolver cada vez mais na obra do Senhor. E quando você fala assim, está dizendo: Senhor, eu quero ser escolhido, não só chamado. Uma pessoa que é chamada é uma pessoa que está no culto, participa. Mas uma pessoa escolhida é aquela que diz sim aos desafios, às oportunidades que Deus coloca na sua frente. Quem está entendendo? E tem um texto que eu acho triste, que eu creio que não se aplica para Castanhal, não se aplica para Pastor de Castanhal, que é lá em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Deus vai dizer: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Deus procurou um homem que fosse um intercessor, que se colocasse na brecha. Mas o texto é triste porque Deus diz: mas não encontrei. Por que se colocar na brecha, irmão? Jesus, Ele entra pela porta. Ele bate na porta. Se você e eu abrir a porta, Ele vai entrar se for convidado. O diabo não espera a porta abrir. Aonde tem uma brecha, ele quer entrar. E aí a brecha aberta, o diabo entra e bagunça ainda mais a vida do camarada. É por isso que Deus precisa de intercessores, discipuladores, uma cobertura espiritual, que vai falar assim: ei, eu vou me colocar na brecha pela tua vida. Enquanto você conserta a brecha, nenhum demônio vai entrar para bagunçar a tua vida. Quem está comigo aqui, queridos? Se colocar na brecha. Queria convidar você a ficar em pé nesta manhã. Aumenta o fundo musical aí, querido, em nome de Jesus. O diabo entra pela brecha. Deus precisa de homens e mulheres que se coloquem na brecha
para dar tempo daquele irmão consertar aquela brecha e tampar a brecha, para que o demônio não entre e bagunce a sua vida. Amém? Nesta manhã eu queria que você orasse e se colocasse na brecha pela pessoa que está do seu lado. Queria que você levantasse a sua voz e que você se colocasse na brecha e declarasse que nenhum mal chegará a essa vida. Vamos orar? Levante a sua voz, se coloque na brecha. Deus, aqui está o teu povo, Senhor, que está levantando um clamor e se colocando na brecha pela vida do irmão. A tua palavra diz: amai uns aos outros. E quando eu me coloco na brecha junto com meus irmãos, eu estou amando o meu irmão. Pai, nós repreendemos toda a armação do diabo contra essa vida, contra essa família. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos na brecha em favor desse irmão, dessa irmã, e declaramos, Pai, que essa brecha vai ser fechada. A tua glória vai ser manifesta, porque nesta casa, meu Pai, é o Senhor que manda, é o Senhor que conduz, é o Senhor que é o Rei. Pai, nós oramos concordando em fé. A tua palavra diz: onde 2 ou 3 concordar aqui na terra, será concordado no céu. Nós concordamos no nome do Senhor Jesus e declaramos brechas sendo fechadas nesta manhã para a glória do Senhor. Se você acredita, aplauda e glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Pode se sentar. Estamos na introdução ainda, queridos. Próxima imagem. Deus precisa de pessoas que estejam disponíveis. Alessandro, explica, mas o que é ser chamado, o que é ser escolhido? Vamos para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, Isaías vai ter uma experiência com Deus. Isaías estava indo para a casa do Senhor. Ele vai ter uma experiência com o Senhor. Isaías 6 diz: no ano que morreu o rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele começa a descrever o que ele viu. Ele começa a ver a orla do Senhor descendo no templo, enchendo o ambiente da sua presença. Toda vez que Deus te chama, te dá uma experiência de novo nascimento, porque o novo nascimento é uma experiência fantástica. Eu digo que é a melhor experiência que o ser humano pode ter, o novo nascimento, porque o novo nascimento vai te levar, vai te dar acesso a você morar no céu eternamente. Então aquele homem chamado Isaías tem uma experiência com Deus. Ele vê o Senhor, Deus está chamando ele, mas para isso acontecer, ele precisa reconhecer que ele precisa de Deus. Então Isaías, ele faz uma autoavaliação em si mesmo. Ele fala: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías reconhece a sua fragilidade, reconhece o seu pecado. E quando você reconhece as suas falhas diante de Deus, Deus vem te trazer perdão, vem te trazer cura. Então veio o anjo com uma pedra tirada do altar, e essa pedra simboliza Jesus, que estava no altar com o Pai, mas desceu à terra para poder cumprir um propósito. Então a pedra vem, o anjo vem e toca nos lábios de Isaías. Por que nos lábios? Porque foi onde Isaías expôs a sua dificuldade, o seu problema, o seu pecado. Então ele veio o quê? Curar. Ok, Isaías foi curado, amém? Isaías foi chamado. Agora, para ser escolhido, tem que ficar atento à oportunidade. Então começa a haver uma conversa ali entre os três. A quem nós enviaremos? E quem há de ir por nós? Deus sabe que Isaías está ouvindo e está vendo. Deus sabe que Isaías foi curado, que Isaías foi chamado. Mas Deus está esperando uma posição, uma atitude
de Isaías. Então ele diz: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? A Isaías, imagina o meu, cheio de Deus, curado: Senhor, eu não sou perfeito, mas eis-me aqui, eu estou disponível para o Senhor. Isaías escreveu uma história. Deus está à procura de pessoas disponíveis. Tem alguém aqui disponível para o Senhor? 1, 2, 3, 4. Deus não só te chama, Ele está querendo te escolher para você viver um propósito. Se Isaías não fala nada, Isaías ia ser apenas chamado, ia ser salvo, sim, ia ser salvo, mas não ia cumprir um propósito de Deus nessa terra. Escreveu uma história. Qual é a história que Deus quer que você escreva? Qual o teu propósito de vida aqui nessa terra? Amém, queridos? Vamos avançar. Aleluias. Aleluias. Sabemos, queridos, que quando nós servimos ao Senhor, tem algo chamado unção, e o pastor já pregou aqui, pregou muito bem acerca do assunto. Eu vou dar uma pincelada acerca da unção. Então sabemos que existem vários tipos de unções sobre nossas vidas. E eu quero te falar que a unção que estava sobre Jesus está sobre nossa vida. Você crê nisso? Eu vou te mostrar na Bíblia. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, aonde Jesus entra na sinagoga, aonde entregam para ele o pergaminho, onde ele vai citar o livro de Isaías. Ele diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me separou. Para quê? Para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para quê? Para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Foi para isso que Jesus foi ungido. A unção é uma capacitação de Deus para uma missão. A unção, ela pode ser a longo e a curto prazo. Exemplo: se você está num ambiente, Deus fala assim: olha, Wanderia, eu quero que você saia daqui e dê uma palavra para aquela pessoa que você não conhece, mas diga para ela isso, isso e isso. Se ele obedecer, vai uma unção lhe capacitando a falar para aquela pessoa que está entendendo. Alessandro, mas como eu tenho a unção que está sobre Jesus? João capítulo 14, versículo 12 vai dizer o seguinte. Você pode anotar, querido, João 14, 12. Jesus vai dizer o seguinte: vocês farão coisas maiores que eu fiz. Se eu curei enfermo, também vocês vão curar enfermo. Se eu libertei os oprimidos, também vocês vão libertar os oprimidos. A unção que está sobre mim está sobre vocês. Ide e fazei discípulos, ide e pregai o evangelho. Meu Pai do céu, a unção, a capacitação que estava sobre Jesus paira sobre cada um de nós. E como é que ela manifesta? Quando eu vou, quando eu tomo uma atitude, ide e fazei. Quando eu vou, a unção me acompanha, me capacitando para a missão que Deus me designou a fazer. E dessa forma eu vou viver um propósito de vida nessa terra. Dessa forma eu vou escrever uma história. Deus quer escrever uma história através da sua vida. Alguém pode dizer amém? Aleluias. E aí, que temos que aprender a buscar. E nós sabemos muito bem a buscar o Senhor. Mas não só a buscar, mas temos que aprender a receber. Porque eu posso me trancar no quarto, Heitor, e começar a buscar o Senhor, e começar a me quebrantar, e é muito gostoso, é muito bom, eu vou chorar, sinto a presença de Deus, que coisa maravilhosa. Mas se Deus não falar comigo, se Deus não me der uma direção, como eu vou tomar decisões que vão me levar a viver o propósito de Deus?
Então eu tenho que aprender a buscar e a receber de Deus. Eu tenho que aprender a dialogar com Deus, a conversar com Deus. Eu falo, espero, Ele fala, eu espero, e assim você vai dialogando com Deus. Buscar e receber. Se eu só buscar de todo o coração, eu não vou receber de Deus que é para me receber. Mas se eu buscar e receber, eu vou muito mais longe na direção de Deus. Quem está comigo? Aleluias. E essa parte da unção, ela é interessante, porque a unção, ela é para um propósito, para uma missão. Lembra de quando Moisés subiu no Monte Moriá, e lá ele ficou 80 dias com Deus. Alessandro, não foi 40, foi 40, ele desceu, tinha um bezerro de ouro, teve aquele alvoroço, depois ele voltou e ficou mais 40 dias, 80 dias no monte. E quando ele vem de lá, ele vem com o tabernáculo em sua mente. Ele viu o tabernáculo no céu, então ele quer construir uma réplica do que ele viu no céu, na terra, trazer um pouco do céu para a terra. Só que ele não tem as habilidades de um artesão para poder desenvolver aquilo que ele viu, e nem os artesãos da sua época tinham habilidade para desenvolver aquilo que Moisés viu. Então a Bíblia diz que a unção que estava sobre Moisés foi para 2 homens, me pergunte o nome que eu não lembro agora. Foi para 2 homens que foram construir o que? O tabernáculo, foram construir a arca da aliança, aquele caixote com madeira de acácia, forrada de ouro, começaram a construir. A unção era para fazer o tabernáculo, e a Bíblia diz, quando finalizou, eles não lembravam mais de nada, ou seja, eles não sabiam fazer novamente uma arca da aliança, igual aquela. Quem está comigo? A unção foi específica para algo específico. Alessandro, quer dizer que a unção ela é para coisas específicas? Sim, sim. Todo dia tem uma unção sobre nossa vida que pode ser manifesta ou não, depende da minha posição. O salmista vai dizer no Salmo 92, versículo 10: derrama sobre mim o óleo fresco, há uma unção nova a cada dia. O óleo derramado é fresco, ele é novo, não é amanhecido. Há uma unção nova todos os dias sobre a sua vida. É por isso que temos que ter odres novos para receber vinho novo, porque se vier o vinho novo com o odre velho, vai se romper. Amém, querido? Veja o que Deus quer de você para esse dia. Tem um homem de Deus que eu, folheando o livro dele, ele diz, a oração da manhã dele é a seguinte, e depois eu fiz uma comparação com as orações nesse imenso planeta, que muitas das vezes é a seguinte, essas orações nossas, quando eu falo nossas, estou abrangendo todo mundo, tá, gente? Diz assim: Senhor, me abençoa nessa manhã, Senhor, abre uma porta para mim, Senhor, cria uma conexão, Pai, me ajuda nessa área aqui. Mas a oração desse homem, eu fiquei admirado, que ele orava da seguinte forma: Senhor, o que queres que eu faça nessa manhã? Senhor, me envia uma alma para me falar do teu amor. E eu parei para pensar, e eu falei: quantas almas o Senhor nos envia todo dia? Muitas vezes nós não percebemos que aquela pessoa que nós estamos conhecendo nada mais é para nós levarmos uma palavra de esperança para ela, uma palavra de salvação, uma palavra de fé. Amém, queridos? Vamos avançar. Próxima imagem, a imagem da arca, nós acabamos de falar sobre essa unção que ela manifesta de acordo com a nossa posição. Então, a unção ela se manifesta através da obediência. Eu me lembro muito bem que eu estava no lanche, o nome é meio engraçado, né? Eu que dei esse nome para esse lanche, o meu morreu. É um lanche assim de rua, né? Assim na beira da rua e tal. Então, eu fui lanchar, e lanchando, o rapaz que veio me atender, e Deus falou assim: fala do meu amor para ele. E eu estava cansado, com fome.
E eu sentei para aquele rapaz parecia que ele estava dizendo para mim assim: eu preciso ouvir algo. Ele entregou o lanche e ficou em pé. Então eu cheguei, falei para ele do plano da salvação. Ele sentou, aceitou Jesus. No dia seguinte fui lá visitar ele. Se eu não falo, a unção não manifesta. Amém, queridos? Aleluia. Certa vez eu estava lá na vovó, e eu morava lá, na verdade, estava na vovó, e recebi meu discípulo, um rapaz que era novo convertido. Eu estava na lição do livrinho, do acompanhamento inicial, e lá tinha a lição do enchimento do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, e eu por lá, e o que aconteceu? Deus falou assim: diga para ele se ele quer ser cheio do meu Espírito. E eu falei, o nome dele é Sandro, eu falei: Sandro, você quer ser cheio do Espírito, como diz aqui no ensinamento? Ele sorriu, ele falou assim: eu quero. E Deus falou assim: meu filho, coloque a mão na cabeça dele e deixa o resto comigo. E eu falei assim: Sandro, então recebe, cara, o enchimento do Espírito Santo. Meu irmão, a sala da vovó já era pequena, ficou mais pequena ainda, com o poder de Deus. Entrou um vento tão forte na sala, irmão, que foi derrubando tudo. O Sandro, onde eu estava orando nele, ele foi cheio do Espírito Santo, caiu no chão, começou a falar em mistério. A vovó veio lá da cozinha ver o que estava acontecendo, fez só assim, botou a cabecinha e voltou. É o que? A obediência manifesta o poder de Deus sobre nossas vidas. Quantos querem ser cheios de Deus? Quantos querem viver o melhor de Deus? Levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Então, para escrever a nossa história, temos que ser cheio do Espírito Santo, temos que estar avivado. Uma pessoa avivada é uma pessoa que obedece. Uma pessoa avivada é uma pessoa que renuncia os seus desejos. Uma pessoa avivada, não é ele mais que vive, mas é Cristo que vive através dele dia após dia. Uma pessoa avivada quer se envolver. Uma pessoa avivada tem uma palavra de Deus. Uma pessoa avivada é quebrantado. Uma pessoa avivada ora, lê a palavra, medita nela dia e noite. Uma pessoa avivada transmite o amor de Deus. Uma pessoa avivada perdoa as pessoas. Uma pessoa avivada sabe receber perdão de Deus. Uma pessoa avivada vai, não espera vir. Uma pessoa avivada procura viver de acordo com a vontade de Deus. Quem está aqui avivado nesta manhã? Te prepara. Deus está escrevendo uma história através da sua vida. Aleluias. Vamos avançar, que o tempo já avançou. Então Deus, Ele quer escrever histórias. Ele chamou vários homens. Deus, Ele precisava de um profeta para as nações. Ele tinha um propósito reservado. Então o que ele chama Jeremias. Antes que te formasse, Jeremias, eu te dei por profeta às nações. Eu já tenho um propósito sobre a sua vida. Deus começa a manifestar o seu poder. Fez isso com várias pessoas. Você fala assim: Deus precisava revolucionar uma geração, então ele precisava de um juiz, de um sacerdote e de um profeta. Levanta Samuel. Deus precisava de um rei. Deus precisava de Davi. Então Davi, ele é ungido rei, sim ou não? Mas Davi é rei após ser ungido? Porque a unção que estava sobre Davi só ia se manifestar se Davi obedecesse, se Davi tivesse uma atitude, como diz o pastor Valdo, uma atitude de Deus. Então Davi tem uma atitude que vai revolucionar uma história. Ele vai enfrentar um problema que ninguém queria enfrentar. Ele vai enfrentar Golias. Davi estava cheio de Deus, Davi estava ungido do Senhor, Davi sabia que tinha um propósito, mas Davi sabia que todo dia tinha que matar um leão. Todo dia você e eu temos que matar um leão, sim ou não? Sim, meu irmão. Todo dia se levanta o leão para derrubar a nossa vida, temos que matar esse leão. O
Nath me olhou assim rápido, não é o leão azulino não, Nath. É o leão do dia a dia. Então, queridos, temos que ter entendimento. Então, Davi, ele tomou uma atitude, derrotou Golias, e começou a sua missão dia após dia, até chegar no trono. Deus te ungiu, e no dia a dia você vai viver um propósito de Deus para a sua vida. Amém? Diga assim bem forte, diga assim: eu tenho um propósito de Deus sobre essa terra. Aleluias, aleluias, aleluia. Vamos avançar para finalizar. Deus precisava de um homem que fizesse a ligação entre o homem e Deus. Então quem Deus envia? O seu filho. Aí Isaías profetiza e diz, Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus vem para a terra, por quê? Porque o Espírito Santo só se manifestava em sacerdotes, em profetas, em reis. Mas o profeta Joel vai profetizar acerca que isso iria mudar. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tem carne aqui? E aí Jesus vem cumprir o que Joel profetiza. Então Jesus, ele cumpre um propósito aqui na terra, dia após dia, não nega a sua fé. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele libera uma promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Aonde? Na Judeia, Samaria, aonde você estiver, até os confins da terra. E aí em Atos capítulo 2, se cumpre a promessa. Havia 500 pessoas, gente, 500 pessoas para receber a promessa. 500 pessoas que foram chamadas. Mas quanto ficaram até o final, alguém lembra? 120. Ficou apenas 120 que decidiram ser escolhidas por Deus. Porque para ser escolhido tem que haver paciência. Não é no teu tempo, é no tempo do Senhor. Não é do teu jeito, é do jeito do Senhor. Não é nos teus pensamentos, é nos pensamentos do Senhor, que são maiores que os nossos pensamentos. Então eles ficaram e receberam, 120 homens foram cheios do Espírito de Deus. E começaram a pregar, começaram a manifestar o poder de Deus através de outras pessoas. Na vida de outras pessoas, começaram a manifestar, marcaram, começaram a escrever uma história. Põe a próxima imagem aí, querido. Esses homens foram cheios do Senhor. Essas pessoas começaram a mudar o mundo, começaram a revolucionar. Você vai ver lá em Atos capítulo 17, que vai dizer, meu irmão, que essa palavra aqui de Atos se cumpre em cada um de nós, que diz: porém, não achando, as pessoas estavam procurando Paulo e Silas, não achando, arrastaram Jason, que era o dono da casa, e alguns irmãos, à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm transtornado, alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Em outra linguagem vai dizer o seguinte: Paulo e Silas viraram o resto do mundo de cabeça para baixo. Eu profetizo em nome de Jesus que onde você chegar, você vai virar de cabeça para baixo, no bom sentido da palavra, levando o amor de Deus, a salvação do Senhor. Aonde você chegar, as pessoas vão ver Deus brilhando em você. Você vai trazer uma transformação. Você vai virar este mundo de cabeça para baixo. Aleluias, aleluias, aleluias. Eles continuaram. E aí Paulo escreve o que eu li no começo, Atos 28, 31. E aí os pais da fé continuam
A obra não para. Diga assim: a obra do Senhor, ela não para se eu parar. A obra do Senhor não para se eu parar, ela continua. Ela continua. Ah, eu parei. Não importa se você parou, a obra vai continuar. Mas Deus precisa de você. Mas a obra não para. Não para. Aleluia. Não para. Então os pais da fé, aqueles que caminharam com os apóstolos. Próxima imagem aí, Wellington. Caminharam com os apóstolos, um homem chamado Policarpo. Policarpo era discípulo de João, discípulo do amor. Policarpo, ele pastoreava, ele era bispo da igreja de Mirra. Ele tinha aproximadamente entre 80 a 90 anos quando morreu. A história conta que este homem, Policarpo, ele foi lançado numa fogueira, queimado vivo. A fogueira cessou e Policarpo não queimou. Policarpo sabia quem estava servindo. Então este homem morre à espada. Você vai ver o Espírito Santo escrevendo Atos 29 através desses homens e mulheres de Deus. Naquele tempo existia uma animação chamada Coliseu de Nero. O encapetado Nero, próximo slide. O encapetado Nero, ele fazia o circo de Nero, onde ele pegava cristãos, como esses aqui, e botava lá para servir de espetáculo, para a humanidade que estava admirando. Então ele soltava as feras, e as feras iam, matavam as pessoas, a espada, tudo era pura diversão para eles. E eu fiquei me perguntando, mas por que esses homens não negaram a fé? A história conta que existia uma família, e esta família foi lançada no Coliseu. Estava lá a família reunida, papai, mamãe, filhos. Então as feras são lançadas, feras famintas vão em direção, meu irmão, imagine a cena, vão em direção para matar aquela família. Mas quando chega perto, as feras se sentam, não conseguem atacar. E muitos que viram aquela cena foram se convertendo ao cristianismo, porque sabiam que na vida destes homens existe um Deus. O cara resistir e colocar sua família em risco, existe um Deus. E os leões pararam, porque existe um Deus. E muitos aceitavam a Jesus quando saiu lá de dentro. Aí Nero mandava matar a espada. Meu Deus, meu Deus. E eu fiquei me perguntando, por que estes homens não negavam a fé? Aí aqui eu quero compartilhar uma frase do pastor Francinaldo Paz, que eu ouvi essa semana, que diz: quem experimenta o céu não quer mais a terra. Quem experimenta o céu não quer mais a terra. Quem experimenta o céu quer viver as coisas do céu, não as coisas passageiras. Quem experimenta o céu quer viver as coisas eternas. Aleluia. Aqueles homens e mulheres experimentaram o céu, por isso que eles não negavam a fé. Pode me matar, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu estou selado com o Espírito Santo, e a minha morte é apenas uma passagem para eu morar uma eternidade com o Senhor. Quantos vão morar a eternidade com Deus aqui? Aleluias! Eu estou contigo, eu vou morar contigo. Espero que você seja meu vizinho. Vamos curtir junto no céu, amém, irmão? No céu, eu creio que vai haver aquela picanha, meu Deus do céu, aquele açaí adubado. Deus quer dar o melhor para a gente, meu irmão. E o detalhe, a gente vai comer, não vai ter colesterol alto. Vai ser tudo ok, num corpo glorificado, transformado pelo Senhor. Amém, irmãos?
Então persevere na fé, persevere no Senhor, porque está chegando o dia. O Senhor já tem se manifestado de várias maneiras. O Senhor tem se manifestado através de crianças, mostrando em sonho que a trombeta já está polida, e em poucos segundos ela vai tocar. E os que perseverarem no Senhor serão arrebatados. Eu e você vamos ser arrebatados, porque eu creio que essa geração é a geração do arrebatamento. Persevera, continua a escrever a história de Deus através da sua vida. Amém, queridos? Para finalizar de verdade, pregador tem isso, eu finalizar, mas de verdade agora, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Deus começa a escrever a história através de homens. E eu fiquei pensando, deve ser muito triste viver sem escrever a história de Deus, sem deixar algo marcado. Lembra do período interbíblico, aonde ficou 400 anos sem Deus se manifestar para a população, sem ter um relato que Deus manifestou a sua presença? Chamamos de Malaquias até o nascimento de Jesus, período interbíblico, 400 anos. Deve ser muito chato Deus procurar alguém e não achar. Mas aí a gente vai avançar a história. O Espírito Santo quer escrever Atos 29 através de você e de mim. Então se levanta vários homens na França e começa a expandir um avivamento sobre vários países da França. Então vem algo chamado massacre de São Bartolomeu, aonde os reis, as autoridades da época mandaram perseguir todo tipo de cristão. A história conta que foi entre 5 a 30 mil mortes, homens esfaqueados, homens que receberam tiros, homens que foram crucificados, só porque estavam querendo aprender mais de Deus, estavam querendo buscar mais a Deus. Aleluia. Mas eles não negavam a fé. Próxima imagem aí, querido. Tem um homem chamado Jean Rus, que é este homem que está bem aí. Ele também revolucionou a sua época. Ele era um monge. Ele começou a aprofundar acerca da santidade do Senhor e começou a compartilhar isso com os demais. Começou a compartilhar, começou a falar. E quando ele tocou na igreja romana, nos dogmas da igreja romana, Roma mandou perseguir ele. Então pegaram esse homem, botaram vestimentas com roupas de demônio, naquele dia que ele era um bruxo, e ele foi lançado em praça pública e falava assim: João, se você negar a Cristo e você falar publicamente que o que você ensinou é errado, você sai da fogueira. E a história conta que João começa a cantar o cântico de Davi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o fogo aumentando. Então João Rus profetiza e diz: hoje você mata um ganso, que ele era chamado de menino do ganso, que andava com um gansozinho, né? Mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, e esses você não vão poder queimar. E depois de 100 anos nasce quem? Nasce Martim Lutero. Martim Lutero é chamado como protestante, a reforma protestante. Martim Lutero, ele começa a querer mostrar que o que Roma está fazendo é errado, o pagamento de indulgência, purgatório é errado. Ele escreve 95 teses contra o papado, contra a igreja de Roma. E ele escrevendo essas 95 teses, a história conta que o próprio Satanás apareceu para ele e diz: Martim, tu não pode escrever 95 teses contra eles, porque você é um pecador, você não presta, você não pode, Martim. E o acusador começou, a dizer o que ele não podia.
E Martinho, então a história conta que Martinho baixou a cabeça e reconheceu que ele realmente era um pecador. Mas aí o Espírito Santo, que escreve a história através de nós, fala assim: Martinho, lê Romanos 8:1. Aí Martinho: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia! Nenhuma condenação há. Então Martinho levanta a cabeça e diz: eu já sou perdoado pelo sangue do Cordeiro, e eu vou escrever sim, porque eu estou aqui para escrever a história de Deus aqui nessa terra. Quem está comigo? Aleluia! Aleluia! Próxima imagem, vamos avançar rapidamente. Próxima imagem. Charles Parham revolucionou a sua geração na época de 1900 e alguma coisa, 29, 25. Ele é um pregador, ele começou a falar acerca do avivamento, do mover do Espírito. Aí ele tinha um aluno, próxima imagem, o aluno era William Seymour. Ele era aluno da escola dominical de Parham. Então Parham pregava acerca do avivamento. Então Seymour falou assim: olha, pastor Parham, será que o papai do céu pode batizar eu, mesmo eu sendo negro? Parham sorri e diz: ele pode sim, ele vai te batizar, é agora. E William Seymour ficou cheio do Espírito, não manifestou um dom de língua, mas ficou cheio do Espírito. Então ele começou a estudar e foi morar onde tinha a rua chamada Azusa, e lá aconteceu um grande avivamento, onde em uma célula revolucionou um bairro com a presença de Deus, marcaram a história. Eu quero profetizar que a tua célula vai marcar o teu bairro. Quem passar na frente da tua célula vai sentir o poder de Deus manifesto saindo de lá. Aleluia! 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 Próxima imagem. Homens que marcaram a sua história. Na Inglaterra surgiu John Wesley. John Wesley começou a pregar, começou a ver um grande avivamento. Próxima imagem. Você vai ver Billy Graham. Billy Graham, ele recebe a unção que estava sobre John Wesley, a unção do evangelista. Você conhece a história que Billy Graham ele foi visitar a casa de John Wesley, aonde no quarto de John Wesley havia um buraco. Então, do joelho de John Wesley, de tanto que ele orava, então Billy Graham ele se ajoelha naquele buraco e diz, ainda criança: Senhor, faz mais uma vez, que eu estou disponível. E a unção que estava ali foi toda em cima de Billy Graham. E Billy Graham marcou a sua geração. Hoje está com o Pai na eternidade, mas foi o homem que marcou a sua geração. Foi o homem que aconselhava os presidentes. E certa vez chegaram para Billy Graham. Billy Graham deu uma pesquisa, se você pedir para a presidência, e nós descobrimos, se você se candidatar à presidência dos Estados Unidos, você vai ser eleito. Billy Graham sorri e diz: como posso eu me rebaixar a esse cargo, sendo eu embaixador de Cristo? Como pode eu me rebaixar? Não, Billy, mas é o maior cargo que existe no mundo. Não! O maior cargo é servir a Deus, ser embaixador de Cristo nessa terra e marcar uma geração. Aleluia! 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 Aí você vê aqui do lado de Billy Graham, Martin Luther King, pastor batista, que lutava contra o preconceito racial, o apartheid. Então teve um culto aonde separava branco para um lado,
Meu pai, também que não era desse tempo, não ia haver muita onda. Separaram negros para o outro lado. E aí Billy Graham desce do palco e quebra lá a correntinha e fala assim: aonde eu prego não há distinção de pessoas, muito menos de cor. E Martin Luther King apoiava, lutava e revolucionou a sua época, aonde através de Martin Luther King, aonde tinha branco, negro também poderia entrar no estabelecimento. E ele marcou a sua história. Quem está comigo, fique em pé em nome de Jesus. Equipe de louvor. Próxima imagem. Pastor Lucas Uber foi chamado para escrever Atos 29. Ele decidiu ir para um lugarzinho remoto, um lugarzinho onde ninguém queria ir, um lugarzinho que ninguém dava nada. E lá ele começa a missão Paz. Quem vem apoiá-lo? Próxima imagem. O seu pai, Melvin Uber, vai dar o suporte para o seu filho. Uma igreja que tinha 10 membros, vai para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000. Pastor Lucas vai para a eternidade, vai para a glória. E quem conduz com a pastora Rebeca, o pastor Paulo Jeff, mas quem está mais na frente? Próxima imagem. Abe Uber, 11.000, 12, 20, 30, 40.000, 50.000. Deus está dizendo, meu irmão, Deus está dizendo para a igreja Pastor de Castanhal, que aonde tem um lugar vago vai estar cheio, vai ter uma pessoa. Deus está dizendo que a gente vai ter o 3º e o 4º culto. Deus está dizendo que essa galeria vai ser finalizada. Deus está dizendo, irmão e irmã, que há um propósito sobre esse local. E essa multidão aqui embaixo e lá em cima, pela fé, vai estar cheio de Deus e vai revolucionar a sua época, a sua geração. Pastor Abe começa Atos em Ação, vai para Fortaleza. O negócio pipoca, agora está em São Paulo e começa a expandir, começa a enviar. Por quê? Porque foram chamados e eles falaram assim: agora eu quero ser escolhido por ti, Senhor. E muitos foram escolhidos também. Marcaram o Ceará, estão marcando São Paulo, estão marcando o Brasil todo. Só o Brasil não, o mundo todo. É no Japão, é em Portugal, é aonde for. Escreveram uma história. Próxima imagem. Segura aí. Sabe quem são esses aqui? Você sabe quem são esses? Diga assim: sou eu. Mais um toque aí, meu amigo. Olha o que vai fazer. Atos 29. Continua em você, em mim, em você, em mim.